O real caminho de um processo de georreferenciamento. Daí sim, professora Denilson por aqui. E vamos lá então. E o que é que acontece? O que é que você vai aprender nessa aula? É qual que é o real caminho, né, do processo de georreferenciamento. Eu vou mostrar para você. Primeiramente, vou reforçar, né, melhor dizendo, a visão do agrimensor. Depois eu vou mostrar o real caminho. E veja bem, por que, que é importante você saber disso? Porque você vai ter um melhor entendimento, porque você vai conseguir entender melhor e vai conseguir entender, tá, aonde que acontecem os erros, por que acontece, como resolver, né, uma série de erros e vai entender toda essa parte jurídica, né, toda essa parte, melhor dizendo, burocrática. Perceba isso, porque é tanta coisa, né? E então vamos lá. Vou passar muitas sacadas nesta aula. Fica até o final que vai ser genial. Primeiro, né? Vamos relembrar todo o caminho tradicional de um processo, né, de gel, a nossa visão como agrimensor. A primeira etapa é a reunião com o cliente. Sendo que nessa reunião com o cliente tem primeiro a parte de pegar o serviço, né? Ou seja, de conquistar o cliente, né? E convencer dele a pegada, né? E contratar foi mal os seus serviços. Estou colocando o R no lugar errado aqui. A segunda parte, qual que é? É se informar, né? Se informar sobre a propriedade, sobre os confrontantes, sobre a situação do imóvel. Eu gosto de dizer, é óbvio, no Geo Sem Mistérios eu vou a fundo, né? Mas eu gosto de dizer que a primeira etapa, você pegou o serviço, é se informar da situação cadastral, né? Na realidade, antes de orçar, você já se informa, opa, meu cliente, qual que é o tamanho do pepino, né? Qual que é o tamanho do problema? Porque veja bem, uma coisa é pegar de uma propriedade que não tem nenhum problema jurídico, é só uma matrícula ou duas ou três matrículas, que você vai fazer uma fusão, um ou dois processos de gel, por exemplo, tem uma estrada cortando, né? Daí tem que ser dois e já era. Outra coisa completamente diferente é uma propriedade, um imóvel rural na visão do INCA que possui áreas de posse, matrículas, né, propriedades e áreas que foram compradas, né, com um contrato de gaveta, por exemplo. Perceba isso. Então essa é a primeira etapa e muito cuidado, né, reforçando quanto a isso. Já a segunda etapa é o planejamento para ir a campo. Eu sei que eu já falei isso, porém é importante eu reforçar para ficar bem nítido. Aonde que você vai ligar para o seu cliente? Primeiro na reunião, né? Você vai entregar um checklist para ele, para obter já os dados dos confrontantes. Daí aqui no planejamento para ir a campo,
você vai ligar para ele, vai ir conversando com ele, não abandone o seu cliente. Logo na reunião, ó, adicione ao seu checklist, pegar o número do cliente. Na reunião você já pega os dados dele, né? Eu digo, mas pode ser nas reuniões. Perceba isso. Daí você vai pedir para ele pegar os dados dos confrontantes e também vai ir tomando uma série de cuidados. Vai cuidar toda a parte de previsão do tempo, toda a parte de organização quanto a equipamentos, a marcos, areia, brita, cimento, tinta, a ajuda de colaboradores, caso você tenha colaboradores ou se não, a ajuda de um freelancer da área, né? Perceba isso. Além disso, foi mal a ida a campo. E veja bem, pode ser em 1 ou em 2 dias. Isso mesmo. Muitos profissionais me perguntam isso. Ah, professora Denilson, eu vou em 1 dia só, vou em 2, eu posso ir em 1, eu posso ir em 2. Sim, pode ir em 1, né? Ou pode ir em 2. Lembrando que, cuidado, ir em 1 dia só, cara, risco alto de que? De você levar poucos marcos a campo, de daqui a pouco você levar 10 marcos e ser necessário 15, não é verdade? Propriedades pequenas eu faço em 1 dia, propriedades ali até 20, 30, 40 hectares. Propriedades maiores, 200, 300, 500 hectares. Eu gosto de fazer do levantamento em 2 dias. No primeiro dia eu percorro todo o perímetro, conheço detalhadamente essa propriedade. Daí no segundo, daí também, melhor dizendo, foi mal. Loco todos os marcos. E com isso eu já conheci o imóvel. No segundo dia, eu pego, né? É óbvio, mais uma informação aqui. No primeiro dia, eu também loco o marco da base e rastreio ele, né? Para fazer do PPP dos dados ou ajustamento, dependendo. E daí, no segundo dia, eu obtenho os dados do perímetro. Veja isso. E, feito isso, tem toda a parte de tratamento dos dados, de puxar-se, né, os dados no software, fazer do processamento e o ajustamento da base e depois a correção dos vetores, né, do perímetro. É óbvio, né? Se você foi a campo no segundo dia com a base já ajustada, é só informado as coordenadas ajustadas para o GPS, no caso, que ele já vai fazer da correção. Apenas um cuidado extra aqui, né? Feito isso, a próxima etapa é subir os dados para o CIGEF. Porém, o imóvel tem que estar, né, no caso, cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural, no SNCR. Perceba isso. Porque senão você vai subir os dados para o INCA, vai gerar daqui, né? A planilha ODS vai subir para ver se não existe sobreposição de área e vai ter problemas, né? Se o imóvel não tivesse se essa propriedade, né? No caso, esse imóvel rural, lembre-se, e se você não sabe, eu tenho uma palestra aqui aonde que eu mostro bem, né, no caso,
Inca Receita Federal. Não sei se vai aparecer ou se é um pouco ainda. Apareceu aqui, ó. Eu tenho essa palestra aqui, aonde que eu mostro bem quais que são os papéis do INCRA, do IDIB e da Receita Federal. É importante você saber disso. Daí, tem que ter o cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Perceba isso. Daí você verificou, não existe sobreposição de área. Lá no tratamento de dados, todos os dados estão dentro da acudácia desejada, sendo que você configurou o software, não cometa este erro. Eu digo isso porque certa vez, cara, teve um cliente, não, um aluno, que cometeu este erro. Ele configurou errado o software. Daí chegou um momento que ele fez o tratamento dos dados. Um ponto estava com a coordenada, estava com as coordenadas, né, fora do padrão georreferenciamento INCA, né? E ele não tinha percebido isso até dar um problema de sobreposição de área. Perceba isso. Então, cuidado, né? Apenas reforçando. Cara, confida e reconfida. Se o software está configurado aqui da maneira certa. Próxima etapa é a produção de todas as peças técnicas do dossiê exigido pelo profissional de registro de imóveis, sendo que, como que você vai saber que dossiê que é este? Bem simples, indo conversar com o profissional de registro. Perceba isso, porque os documentos eles variam um pouco de profissional para profissional. Tem vários temas, né, no que se refere a isso, ao profissional de registro, ao tabelião, que o pessoal me pergunta, eu digo, cara, vá conversar com um profissional de registro, peça ajuda dele, se informe, porque, veja bem, a situação cadastral, ela pode mudar da água para o vinho, de um imóvel de um município para o outro. Por quê? Porque tem aqueles locais do país que foi feito um planejamento. Planejamento não, né? Imagine o seguinte: as pessoas estavam lá já usando o solo e de repente chegou um profissional, um agrimensor, e disse: ó, o governo me mandou aqui para mim pegar e organizar esse uso do solo. E ele pegou e fez todo um loteamento, né? Criou lotes de tamanhos padrões. Por isso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, acontece isso. Nos municípios do Rio Grande do Sul, o parcelamento dos imóveis foi feito esse planejamento, digamos assim, e os imóveis estão bem organizados. A parte cadastral ela é mais, digamos que, esteja, né, mais de acordo com a legislação. Daí o cara pega e cruza para o outro lado, para Santa Catarina, e a situação cadastral não está tão nítida. Não foi feito esse parcelamento do solo. Por causa disso, perceba que não tem como, em ambos os locais, né, os profissionais de registro procederem da mesma maneira. Que em Santa Catarina eles têm que ser mais exigentes. Perceba isso. E a legislação ela deixa essa brecha para que o profissional de registro peça
tantos quantos forem necessários, né, documentos para o agrimensor e para o proprietário. Veja bem, o profissional de registro tem que ter certeza. Se ele não tiver certeza da documentação, ele vai pedir mais documentos. Até o cara começa a falar e vem as histórias, né? Eu lembrei de um outro case que é do desmembramento. Eu lembrei de um outro case que é o remembramento. E daí, feito isso, finalmente você leva esses documentos até o profissional de registro. Daí, algum tempo depois, ele vai emitir, né, a matrícula com a averbação do INCRA. E daí vai ter o número do CCIR atualizado aqui, se for do caso, né? Perceba isso. Essa é a nossa visão, a visão do agrimensor. E até já teve profissionais de registro que me procuraram pedindo ajuda. Adenilson, surgiu um processo de georreferenciamento aqui no meu registro. Cara, me ajuda! Eu nunca trabalhei com isso, como que eu devo fazer? Eu fui lá e instruí o profissional. Ah, não, meu amigo, é dessa maneira que você deve proceder. E agora eu vou mostrar que maneira que é essa. Eu vou mostrar para você o real caminho. Veja bem, importante para você que é profissional de registro e importante também para você que é agrimensor. Por quê? Porque você vai ter um melhor entendimento. Você vai entender nessa tanta tramitação formal, jurídica. Vai entender, opa, é por causa disso que das vezes o profissional do INCRA pede determinados documentos, né? Ou senão, é por isso que o profissional de registro procede desta maneira. E que caminho que é esse? Eu vou começar aonde que começa a parte jurídica, né? Que para o INCRA e para o registro de imóveis é quando você, agrimensor, quando nós, agrimensores, subimos os dados para o CIGEF. Neste momento, o CIGEF vai acusar se existe ou não sobreposição de área. Veja bem, neste momento que você fez, foi somente subida a planilha ODS. O imóvel não está certificado ainda. Eu digo isso porque já teve profissional. Por exemplo, esses dias um agricultor me procurou e disse: Adenilson, eu fiz eu fiz o gel da minha propriedade e foi o profissional XYZ, que eu não vou falar do nome aqui, que fez, e o meu imóvel já está no CIGEF, só que ainda não tem matrícula, ele já foi georreferenciado, mas ainda não tem matrícula. E cara, a hora que eu ouvi isso, tipo, eu pensei comigo, bem, o cara foi vítima de um golpe. Esse agrimensor pegou, fez o trabalho, começou e abandonou o cliente. Perceba isso. Por quê? Porque se não existe matrícula, o imóvel não está georreferenciado. Subir os dados, subir da planilha ODS para o CIGEF, serve somente para você verificar se não existe sobreposição de área. Não é este ato que vai georreferenciar o imóvel. Essa é a primeira etapa.
A criança está de recém-nascendo, não é um homem adulto ainda. E isso é importante porque o Inca, né, ele tem a sua função social, que é garantir que o imóvel rural cumpra a sua função social. Ou seja, o Inca, né, ele considera o termo imóvel rural. Veja bem, imóvel rural é um prédio rústico. Já o IDIB, o Registro de Imóveis, considera o termo propriedade imobiliária. Propriedade, né? E não imóvel rural. O Inca, como ele olha para o uso social, ele não está interessado se a pessoa é proprietária ou não, se tem o direito ou não, né, no caso, de usufruir daquele imóvel. Para ele, pouco importa se é uma área de posse, se é uma propriedade. O SNCR, né, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, aceita qualquer imóvel. Não tem como o profissional do INCA impedir isso. Preste atenção. Vai ter a partir do momento que todos os imóveis estiverem georreferenciados, ou pelo menos todos os daquela região, né? Todos os confrontantes. Importante, então, isso. Daí o que que acontece? A próxima etapa é você pegar todo o dossiê de documentos e levar até o profissional de registro, sendo que você vai chegar até o mesmo, ó, a situação jurídica, e pode levar a maioria dos profissionais de registro já aceitam a planta gerada pelo INCA. É óbvio, veja bem, o profissional de registro tem todo o direito de pedir uma planta diferente caso ele ache formal necessário, porque ele tem que ter segurança, né? Ele tem que ter certeza. Se ele desconfiar, opa, este imóvel aqui, não sei. Eu quero uma planta que tenha mais detalhes dos confrontantes. Ou se não, eu quero uma planta que seja uma planta mais simples, que mostre apenas os confrontantes. Um memorial descritivo mais simples, tem aqueles registros de imóveis que também pedem isso. Um memorial descritivo com ênfase aos confrontantes, que é para ele entender melhor isso, né? E analisar lá a situação jurídica e ver, opa, o que este profissional e este proprietário estão fazendo está certo ou não. Daí você vai até o profissional de registro com um dossiê de documentos exigido pelo mesmo, e o mesmo vai analisar, né, toda essa documentação, vai olhar todo o histórico e ver, opa, os limites da propriedade estão certos, as confrontações estão certas e, caso esteja tudo certo, ele vai dar o ok dele, ele vai emitir da matrícula. Com isso, lá no CIGEF tem um campo, se você entrar lá, vai conseguir verificar, né? Que é o campo registro. Este campo, ele é específico para o profissional de registro. Veja bem, você subiu a planilha ODS lá para o CIGEF e começou a tramitação, né? Daí o profissional de registro vai lá, vai acessar esse processo em específico e tem que dar o ok dele. Tem que dizer, ó,
está certo, tem o meu ok. Os confrontantes foram respeitados. O que existe é a área que é propriedade apenas desta pessoa. Ele não está tentando se adonar do que ele não é proprietário. Veja bem, essa é uma das grandes evoluções do CIGEF, né? A existência deste campo, a maior troca de informações entre o INCA e o registro, onde que o processo de georreferenciamento só procederá, né, só terá continuação aqui no caso, se o profissional de registro dado ok dele. Feito isso, o INCA, né, vai atualizar do cadastro, gerando, né, criando, caso seja necessário, um novo cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Feito isso, nós chegamos no sexto passo. O profissional do INCA vai entrar em contato com o profissional de registro e vai enviar o número atualizado do cadastro para ele. E daí, ó, sétima etapa, o profissional de registro vai fazer do quê? Vai fazer uma averbação na matrícula, informando, né, este número atualizado. É este, né, o real caminho de um processo de georreferenciamento. E perceba como que tudo faz sentido, que o profissional de registro, ou melhor dizendo, que ambos os cadastros, o do IDIB, né, e o do INCA, passam a conversar, como que a partir de 2016, se não me engano, o cadastro da Receita Federal já utiliza o cadastro do INCA de base, buscando as informações no cadastro do INCA, sempre que o mesmo é atualizado. Perceba que o cerco se fechou, que qualquer mudança nessa propriedade automaticamente será atualizada no cadastro do INCA, no cadastro junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, e será atualizada no cadastro da Receita Federal. Ou seja, não tem como escapar, não é verdade? E isso é bom porque o imposto também passa a ser cobrado sobre a real propriedade, né? A pessoa, o que que acontece? Antes disso, o proprietário podia ir lá no registro, né, da Receita Federal e informar da área que ele quisesse. Cara, acabou isso. Agora todo mundo tem que andar de acordo com a lei. Isso sem falar de toda a parte de CAR também, né? Onde que todos estes sistemas estão integrados, mas daí seria muito assunto para somente uma aula. Veja isso. E se você gostou dessa aula, não deixe de conhecer do meu site, adenilsongiovannini.com.br. Porque, porque eu tenho muito conteúdo no meu blog aqui. Cara, tem mais de 60 artigos. No meu canal no YouTube também tem mais de 200 vídeos. Além disso, eu tenho os meus treinamentos, que são treinamentos intensos. Como assim? Simples. Diferentemente dos demais treinamentos, que são superficiais, tem 20, 30 aulas, no máximo 40. Os meus treinamentos têm 150,
200 aulas. Eu realmente vou a fundo, realmente mostro cada detalhe. Além disso, ó, aqui tá o meu blog. E o que que acontece, ó? Veja aqui as categorias de postagens. Lembrando também que eu tenho o meu livro, né? Topografia cadastral e georreferenciamento de imóveis rurais na prática. Ele é o livro mais completo do Brasil sobre este assunto. E se você descer da página até aqui perto do final, tem uma amostra de degustação. São 42 páginas com bastante conteúdo. Baixando essa amostra de degustação, você já vai aprender bastante, já tem bastante coisa. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.